Um pouquinho como é que foi a tomada dessa decisão, quanto tempo você levou ali, o que você considerou e quais são os principais motivos aí que você ponderou no momento de decidir sair. É muito natural quando a gente comunica uma decisão dessas, ouvir o seguinte comentário, a seguinte pergunta: Nossa, mas por que que você vai sair da Globo e ainda mais do cargo de repórter? E eu ainda virei repórter muito cedo, com 23 anos. Então eu consegui conquistar esse sonho muito cedo, ainda muito jovem. E eu optei por sair depois de muito pensar, evidentemente. Essa decisão a gente não toma de uma hora para outra. Uma decisão que veio depois de um longo período de maturação, reflexão, muita terapia, conversa com família, com amigos. E acho que já tem mais ou menos uns 2 anos que eu estou pensando, que eu estou refletindo, que eu estou colocando na balança os prós e contras, né. Então foi mais ou menos no final de 2021 que eu comecei a pensar na possibilidade de sair da Globo, e comecei a me movimentar mais para efetivar essa saída agora no ano de 2023, para ser mais preciso, agora no segundo semestre. E a decisão, foi tomada porque eu recebi uma proposta bem bacana para não trabalhar em televisão, com um salário bem interessante e para me desenvolver em outras áreas do jornalismo, né. Eu publiquei aquela minha mensagem, um comunicado da despedida no Instagram, e aí li vários comentários, foram mais de 2.000 e é muito legal ver todo esse carinho do público, de verdade, isso é muito bacana. E num dos comentários, uma pessoa falava assim: "Mas gente, como que você vai ser feliz longe da Globo, fora da câmera?" Só que assim, cada um mede a felicidade de uma forma, né. Eu entendo que ele enxergue a felicidade na possibilidade de estar todos os dias no ar numa emissora como a Globo. Para mim, a definição de felicidade profissional vai além disso, né. Então eu vou ser feliz em outra área do jornalismo, fora do vídeo, pelo menos por enquanto, não é uma despedida definitiva da TV, mas por enquanto eu vou ficar fora do vídeo, me desenvolvendo em outras áreas do jornalismo. Então, o que que pesou nessa decisão? Qualidade de vida. Segundo lugar, a possibilidade de aprender muita coisa nesse meu novo trabalho. E em terceiro lugar, a questão salarial, né, que é importante para todo mundo. Perfeito, entendi. Você comentou, né, sobre essa outra proposta que você aceitou. Você já está falando abertamente sobre ela, você pode dar detalhes. Queria saber também se tem relação com o cargo de chefia e se era um objetivo seu há muito tempo. Olha, quando eu comecei a prospectar outras possibilidades no jornalismo, eu considerava estar no vídeo e não estar no vídeo. O que que fez com que meus olhos brilhassem com essa proposta de agora? A questão salarial e também a questão dos desafios do que eu vou aprender, porque é uma outra área dentro do universo da comunicação. E sim, eu vou chefiar uma redação, eu vou ser diretor de redação de uma redação que a gente vai ainda colocar de pé. Não posso falar muito ainda a respeito disso, mas é um desafio muito diferente de tudo aquilo que eu fiz até hoje. Eu sou novo, tenho 28 anos, mas já passei 7 deles na Globo, completaria 7 anos agora no mês de janeiro, e 7 anos são muita coisa no telejornalismo, especialmente na função de repórter e especialmente passando por uma pandemia mundial. Então, deu para adquirir muito conhecimento em relação ao que é notícia, aspectos editoriais, o que chama atenção ou não do público, o que é de interesse público ou não. E esse conhecimento vai ser usado nesse novo desafio. Mas nesse novo desafio, nesse meu novo trabalho, eu também vou ter que pensar na parte de comunicação e negócios, que é algo absolutamente fora de tudo que eu fiz até hoje, né. Então, estou bem animado, mas ainda não posso falar muito sobre o que vai ser exatamente, mas confirmando sim, é um cargo de chefia, que também eu nunca fui chefe de nada, então vai ser muito legal também aprender sobre gestão de pessoas, coordenar equipes, e estou bem animado. Que bacana, que legal. Queria te perguntar também em relação à própria Globo, né? Porque você mesmo comentou, foram quase, né, 7 anos ali trabalhando. A Globo que você deixa agora nesse ano é muito diferente daquela que você entrou. Choca um pouco os profissionais que estão ali, essas tantas mudanças que aconteceram nesse período?
Olha, 7 anos, quando a gente olha de forma mais distante, podem não parecer muita coisa, mas dentro da TV Globo, sim, houve muitas transformações e vocês, na imprensa, acompanharam e noticiaram essas transformações todas, né. Eu acho que o que fica mais visível, que nem diz respeito tanto ao departamento de jornalismo, mas vocês acompanham com muito afinco, é a questão do contrato de longa duração, contrato fixo dos artistas que trabalham principalmente no entretenimento, né. Contratos esses que ao longo dos últimos anos foram sendo desfeitos. Eu, por não trabalhar no entretenimento nem no departamento comercial que cuida desse tipo de tratativa, não posso comentar muito, mas é um dos sinais que mostram a transformação da empresa nesses últimos anos, né. No departamento de jornalismo também houve muitas transformações, a gente vê novos repórteres, novos profissionais, mudança nos formatos. Eu acho que a televisão tem que acompanhar a mudança dos tempos, afinal de contas a gente fala com o público, e se o público muda nos seus costumes, nos seus hábitos, a televisão também tem que mudar. A gente pode entrar no mérito, essas mudanças foram para melhor ou essas mudanças foram para pior? Eu acho que cada um avalia a partir do seu olhar, né, assistindo aos telejornais, assistindo aos programas, como eles eram lá em 2017, quando eu entrei, e como eles são hoje em 2023. Dentro desse espectro todo de mudanças, tem mudanças muito boas, muito legais, e tem outras tantas que não foram muito boas assim, né. Na minha avaliação, a avaliação do Rafael, que trabalhou no cargo de repórter dentro do jornalismo da Globo, muitas mudanças acabaram deixando o nosso trabalho, digamos, mais exigente. Por quê? A gente tem que fazer muita coisa num mundo que está cada vez mais veloz, né? As pessoas estão cada vez mais ávidas por informação, as pessoas querem cada vez mais informação mais rapidamente, e a gente, como jornalista, a gente está trabalhando cada vez mais num universo da comunicação em que todo mundo é multi, todo mundo faz tudo, né? E o fazer tudo demanda esforço, demanda trabalho, demanda dedicação, não só no horário de trabalho, mas também fora dele, né. É uma crítica? Não, porque acho que o jornalista, o bom jornalista, ele inevitavelmente acaba trabalhando mesmo fora do seu horário ali, né, de, sei lá, 9 da manhã até 6 horas da tarde, né. O jornalista se forma trabalhando também nos seus horários de folga, né, porque ele pode receber a qualquer momento um telefonema, o contato de uma fonte, e é isso que vai fazer você participar de uma grande cobertura, vai fazer você dar um furo. Então, eu acho que existem mudanças na TV Globo, mas mudanças essas que refletem uma transformação no universo da comunicação e que refletem também uma mudança no jornalismo, né. Imagina, até poucos anos a gente não tinha esse fator fake, né, que é uma iniciativa super interessante do Grupo Globo. E por que que isso surgiu? Por causa de uma demanda social, né, surgimento, criação das fake news e fruto das intenções, más intenções de grupos, pessoas, enfim. Então é uma Globo muito diferente, é uma Globo, que acabou exigindo mais, de mim ao longo dos últimos anos, e eu não via mais muito futuro ali dentro, diante daquilo que eu pretendia para mim, né. A gente tem nossos planos profissionais, e esses planos profissionais, a gente depende deles para poder realizar sonhos pessoais, para poder fazer construir a vida que se almeja, né. E aí colocando na balança ao longo desses últimos 2 anos, vida pessoal, vida profissional, eu comecei a ver que aquilo que eu almejava para minha vida pessoal, não seria bancado, digamos assim, pelo que eu conseguiria alcançar futuramente ali na Globo, né. E, enfim, diante disso, que é uma medida, é uma régua minha, eu optei por sair, né. Mas aquilo, voltando àquela questão do que é a felicidade no trabalho, o que é a felicidade profissional. Para mim, a felicidade profissional vai além de estar no vídeo. Tem gente que enxerga a felicidade profissional estando no vídeo, independentemente de oportunidades, condições de trabalho, salários, e tudo bem, né? Cada um avalia aquilo que é melhor para si. Na minha avaliação, o melhor caminho era seguir para outro lugar. É uma pena, que eu gosto muito do meu trabalho, gostava muito do meu trabalho e da minha rotina. Perfeito, perfeito, entendi. E em relação aos últimos 3 anos, inclusive, né? Isso veio com mais força.
essa coisa dos cortes, né, no jornalismo da Globo, né? Muitos profissionais que estavam ali há muitos anos acabaram saindo. Isso acabou incomodando um pouco quem ficou, quem estava ali dentro da redação, vendo toda essa movimentação, gerava um incômodo ou uma preocupação para quem trabalhava ali? Olha, falando por mim especificamente, quando eu fiquei sabendo das demissões do César Galvão e do Fábio Turci, 2 colegas e profissionais exímios, super competentes, dedicados. Eu estava viajando na Tailândia e num fuso horário completamente diferente. Então imagina, as notícias rolando aqui num horário em que lá era madrugada. E a gente recebeu isso com muita tristeza, com muita preocupação também, porque é triste você ver esse tipo de movimento, né. Você saber, primeiro, que você não vai mais trabalhar com essas pessoas que são brilhantes, nas quais você se inspira e se espelha, e é triste também por ver, a empresa precisando tomar esse tipo de decisão, né. Eh, Sem entrar no mérito do quanto era preciso, do quanto não era, é algo que eu não posso opinar, porque não fui eu que tomei a decisão e não tinha as informações e não tenho ainda as informações que levaram a essa tomada de decisão. Mas falando por mim, claro que a gente fica preocupado, entristecido, mas os profissionais que acabaram, às vezes, saindo, eles foram forjados num outro momento do jornalismo, da TV e da comunicação no Brasil, né. E pode ser que esse modelo antigo, esses salários antigos, essas oportunidades que eles tiveram lá atrás, forjaram profissionais que hoje, infelizmente, não podem ser comportados pela Globo, né. E é uma pena, porque eu acho que independentemente da mudança dos tempos, existem pilares na boa comunicação e no bom jornalismo que se mantêm. E acho que alguns dos profissionais que saíram, eles carregam esses pilares fundamentais na construção do bom jornalismo muito firmes ali, sabe. Levam esses pilares muito a sério. Mas faz parte, né, faz parte esse tipo de movimento, nos resta acompanhar e, a partir desse tipo de movimento, pensar o que nos espera e, a partir disso, o que fazer com isso que provavelmente nos espera. Continuar, sair, mudar, né. Perfeito, perfeito. E em relação ao seu próprio espaço ali na Globo, você fez ali muito tempo madrugada, a gente comentou agora sobre essas mudanças, né? Muitos profissionais saindo, você mesmo citou vários profissionais jovens ganhando espaço ali dentro de novos formatos na Globo. Você acha que para você faltou um pouco mais de espaço, você poderia ser melhor aproveitado em alguns momentos? Como é que você avalia essa sua passagem, principalmente nos últimos anos ali, em que os formatos mudaram bastante? É. Eu fiquei muito marcado por ter feito a madrugada, né, mas nessa trajetória de 5 anos na reportagem, na frente do vídeo, eu acabei passando só 7 meses trabalhando nesse período. Fiquei, de março até acho que outubro, novembro, por aí. E logo eu fui para o dia e depois não retornei mais para a madrugada. Então é curioso, né, a marca acaba ficando por mais que eu já esteja há anos trabalhando em outros horários, né. Olha, qual que é a minha avaliação, né, e aí, repetindo, é uma avaliação minha. Eu acho que eu tenho outras competências, talentos que eu poderia entregar mais, que me permitiriam entregar mais para a empresa do que aquilo que eu estava entregando, do que aquilo que eu estava fazendo no dia a dia. Então, eu repetindo a frase para ficar bem claro, eu acho que eu tenho competências, talentos, tenho qualidades que poderiam ser melhor aproveitadas para eu poder entregar mais para a empresa, além daquilo que eu estava entregando, né. Então, só que isso é uma avaliação que, né, não parte do profissional, e isso é em qualquer empresa, né, tem tanta gente que pensa: "Bom, eu poderia assumir esse desafio, poderia fazer aquilo, poderia fazer determinada coisa, cobrir determinado assunto, ir para determinada função, mas eu não consigo porque não sou eu que avalio isso, né, são outras pessoas, são as chefias que avaliam isso", né. E a empresa avaliou que eu, precisava ficar mais tempo fazendo exatamente o que eu estava fazendo, que era majoritariamente cobertura do noticiário local,
E, querendo ou não, às vezes essa falta de oportunidade, de espaço, acaba incomodando um pouquinho, e é assim com todo mundo, né. Então eu achei que era o momento de, ir para outro lugar, fazer outra coisa, porque eu acho que eu tinha capacidade para me desenvolver de outras formas. E ali na empresa, naquele momento, né, de carreira, nesse momento de carreira que eu estava vivendo, eu acho que eu não conseguiria alcançar as oportunidades que talvez eu gostaria, os desafios que eu queria abraçar, né. E na Globo a gente sabe, isso é histórico, né, por mais que existam muitas mudanças ali dentro, algumas coisas continuam muito fortes. A trilha de desenvolvimento do profissional, ela é de fato alongada, né. Dificilmente você vê uma pessoa ocupando cargos e funções de grande responsabilidade com pouca idade, né. E é um jeito de pensar da empresa, tem outras que não são assim, e beleza, né. Na empresa que eu estava, a trilha de desenvolvimento é maior, né. E eu achei que não estava mais valendo a pena seguir essa trilha de desenvolvimento e que eu precisava ir para outro lugar, porque eu teria mais a entregar em outro lugar diante daquilo que eu construí ao longo desse tempo de carreira, de trabalho, né. Que na rua você cria uma casca ali, é um trabalho muito intenso e que te faz crescer muito rapidamente, né. Você precisa fazer direito e precisa fazer isso no ao vivo, é no valendo, né. Então você precisa fazer. E se você não entrega, as pessoas percebem, né, eu acho. E é muito legal nesse momento de saída, de despedida, ouvir e ler relatos de colegas que trabalham ali com a gente no dia a dia, que avaliam bem como que você toma as decisões, como que você reage a determinadas situações, como que você escreve, como que você entrevista, como que você entra ao vivo, como que você lida com uma situação ali imprevista, falando: "Cara, você tem muito talento, você é um dos melhores, você vai fazer falta aqui com a gente". Isso é muito, muito legal mesmo, né, porque claro que a opinião do público é importantíssima, afinal de contas a gente trabalha para o público, mas também ter esse olhar de quem entende sobre telejornalismo e às vezes gente que tem de carreira o que eu tenho de vida, de idade, ouvir comentários elogiosos é de verdade, assim, muito compensador, é muito, muito, muito legal. Que bacana, que bacana. Quando você citou aí os motivos, né, que você considerou, você acabou citando qualidade de vida. E você Uhum. também falou um pouquinho sobre essa rotina desgastante do repórter, né, de feriado, de estar sempre ali atrás de uma fonte, de uma notícia. Queria te perguntar se você também se sentiu um pouco desgastado dessa função, se era uma coisa que pesava, assim, até na sua saúde, inclusive, e se você realmente precisava desse tempinho para fazer uma outra coisa, partir para um outro desafio e sair um pouco dessa rotina de reportagem. Sim. Olha, quando eu sonhava ser repórter, eu não imaginava que seria tão duro. E acho que muita gente que hoje sonha ser repórter de TV, quando começa a encarar a rotina, percebe: "Nossa, é bem diferente daquilo que eu imaginava". E comigo também foi assim. Só que eu encarei isso e gostava muito dessa falta de rotina, dessa coisa de estar cada dia num horário, cada dia num lugar, cada dia fazendo uma coisa num lugar diferente. Isso fazia com que meus olhos brilhassem. Era algo positivo para mim, né. Só que o tempo vai passando, a gente vai fazendo todo dia a mesma coisa, lidando com essa falta de rotina, com a falta de horário. E aí, assim, é muito importante a gente separar aquilo que é da TV Globo, daquilo que é do jornalismo, né. O jornalista, independentemente da emissora em que ele for trabalhar, independentemente do jornal, da plataforma em que ele for exercer o ofício, ele vai ter que trabalhar fim de semana, feriado, vai ter que trabalhar às vezes de manhã, às vezes à tarde, às vezes à noite, vai ter que passar Natal, Ano Novo longe da família, vai ter que sacrificar feriados, faz parte do jogo. E eu sabia disso quando eu optei pelo jornalismo. Só que uma hora isso vai cansando, né. E especialmente na pandemia, acho que isso ficou ainda mais gritante, né. Na pandemia a gente saía para a rua quando o medo, quando o risco de perder a vida estava exatamente no ato de ir para a rua.
E a gente continua indo para a rua para informar as pessoas, e nesse ato de ir às ruas para continuar exercendo o nosso ofício, eu acho que a gente salvou vidas, e eu tenho muito orgulho de ter feito parte da cobertura jornalística numa emissora como a Globo, num momento como o de pandemia, né. Acho que foi um momento histórico, em que certamente o ofício do jornalista foi decisivo para salvar vidas. Mas o ser jornalista e o ser repórter de rua especialmente, é muito para as pessoas fortes. Eu admiro muito quem está há 15, 20, 30 anos na profissão indo para a rua todos os dias, porque é muito sacrificante. É você, primeiro, no caminho do trabalho, não saber para onde você vai naquele dia. É não saber o que você vai fazer naquele dia. Pode ser uma pauta fofa de cachorro e pode ser uma execução, pode ser um latrocínio, pode ser um estupro, um feminicídio num lugar muito distante da TV. Então já começa, antes de chegar ao trabalho, essa coisa do o que eu vou fazer. E isso consome a gente, inevitavelmente, né? Você fica pensando, o que que eu vou fazer, como que eu vou fazer, como que eu vou botar isso de pé. E o jornal que eu mais fazia atualmente era o SP1. É um jornal em que a gente entra na TV às 7 horas da manhã, as equipes da rua, a gente sai para a rua umas 8 horas e às 11 horas da manhã tem que estar o texto pronto, mandando para o editor, praticamente todas as imagens gravadas. Então, você tem 3 horas para botar de pé uma história. E uma história que tem que estar calçada por todos os princípios editoriais da Globo. Então, imagina o desafio que é fazer isso uma vez. Agora, imagina fazer isso 5 vezes por semana e às vezes também no final de semana. Tem o trânsito enlouquecedor da cidade, né? A gente falou agora, inclusive minha última matéria foi para falar sobre isso, que agora em novembro a gente teve o pior novembro desde 2019, antes da pandemia, e em novembro nós tivemos agora, em 2023, o maior índice de congestionamento desde fevereiro de 2020. Todo dia o repórter de rua está nesse trânsito, está nesse congestionamento, encarando distâncias de às vezes mais de 100 quilômetros entre a TV e o local de gravação, e isso gera um estresse, né? Esse calor, você ficar posicionado na frente da câmera, num sol do meio-dia de 35, 37 graus. Então, são muitos desgastes, né? São muitos desgastes e que, repito, fazem parte do trabalho de repórter de rua. Só que isso começou a pesar muito para mim. E também a questão da qualidade de vida me fez optar pela saída. Também foi um fator muito decisivo e muito importante, né? Ter finais de semana, ter feriados, ter mais tempo com as pessoas que são importantes para mim, com a minha família, com os meus amigos, com o meu namorado. Eu acho que isso começou a pesar bastante, né? Então, a qualidade de vida, sem dúvidas, foi um fator determinante. Perfeito. Queria te perguntar também em relação à carreira, né? Você fala dessa mudança de trilho, né? De que na Globo o planejamento é totalmente diferente, né? As pessoas não têm esse cargo de chefia tão novas. E agora você já chega nesse estágio, nesse momento da sua vida. Eu queria entender um pouquinho o que você entende de futuro. O que você ainda pretende fazer depois desse projeto? O que você almeja daqui a 10, 15 anos? O que você planeja dessa sua carreira passando por um desafio tão grande, tão importante, já tão novo? Olha, eu decidi que eu queria ser jornalista e que eu queria ser repórter de TV quando eu tinha 10 anos de idade, muito cedo. Eu estava em casa assistindo a um especial chamado Globo 40 Jornalismo, que foi ao ar no horário do Globo Repórter, e assistindo aquilo eu fiquei encantado por aquele universo, e eu falei: "Não, eu quero fazer isso na minha vida, quero trabalhar com telejornalismo, em redação e na Globo". E a partir de então eu comecei a me moldar para poder alcançar esse objetivo, né. 10 anos de idade, imagina, uma loucura, né. O que que você tem de maturidade, discernimento com 10 anos de idade para escolher o que você vai fazer da tua vida, né. Claro que depois eu comecei a ver outros cursos que talvez pudessem ter mais a ver comigo, mas não achei nenhum e segui no jornalismo. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu tinha muito certo, ao longo de boa parte da minha vida, pelo menos até os meus 25 anos de idade, que eu, para sempre, trabalharia na Globo, que eu, para sempre, trabalharia nesta emissora especificamente, né.
Só que foi uma certeza absoluta que acabou sendo derrubada, né? Porque a vida vai te apresentando outras prioridades, outras situações, outras experiências, e que bom que é assim, porque acho que seria muito chato a gente conseguir seguir exatamente aquilo que a gente planejou, porque talvez se a gente seguisse naquilo que nós planejamos, a gente não encararia tantos desafios, a gente não encararia tantos momentos de transformação, e eu acho que é nos desafios, é nas transformações que a gente acaba se desenvolvendo, crescendo, amadurecendo. Então, eu fico até feliz por ter mudado um pouquinho essa rota, essa certeza absoluta que eu tinha em relação a ser jornalista da Globo, ser repórter de TV da Globo. Por que que eu estou dizendo isso? Porque hoje eu estou optando por essa saída, estou indo para uma carreira no bastidor, mas pode ser que daqui a um tempo eu mude de novo, perceba que não, televisão é o que me nutre, e pode ser que eu volte para a TV, e pode ser que não, né? Pode ser que surja um convite de outra emissora para fazer outra coisa, para fazer entretenimento, para seguir na reportagem, para apresentar telejornal, não sei. Eu estou de verdade muito aberto para experimentar, porque é o momento em que eu mais estou aberto para isso, sabe? Agora o momento é de ir para o bastidor e ir para esse trabalho de executivo do jornalismo. Mas pode ser que tudo mude e que bom, porque é muito legal você se sentir vivo, estando aberto para essas possibilidades que podem surgir a qualquer momento, né? E é muito importante dizer que eu tô tendo essa oportunidade agora de ir para esse outro lado e receber uma proposta tão legal por causa do trabalho que eu desenvolvi no jornalismo da Globo, né? As oportunidades que me foram dadas, as oportunidades que eu tive de me desenvolver, de me mostrar para o público, né? Porque estar na Globo é estar diante de um canhão com um poder gigantesco. Então, eu só tive essa oportunidade agora por ter desenvolvido uma carreira de. Eu estava fazendo as contas, um quarto da minha vida na Globo. Né? São 7 anos, é pouca coisa, mas diante da minha idade é bastante coisa. Né? Eu tenho 28 anos. Então, é importante também ter esse olhar, né? De como a gente está construindo e o que nessa construção te permitiu passar para novos desafios, ir para novas oportunidades, né? E essa pecinha, esse ciclo, essa fase TV Globo foi essencial para que eu pudesse agora começar um novo ciclo, uma nova fase nessa oportunidade tão bacana que eu estou tendo, né? Então, acho que é legal, importante ter esse olhar também, né? Porque, imagina, eu saí da faculdade e fui direto para o vídeo, né? Ainda muito cru, muito novo, muito jovem. E ao longo desses 5 anos, aprendi muita coisa, me desenvolvi de várias formas e isso me deu casca, me deu conhecimento e bagagem para agora alçar novos voos. Talvez eu permanecesse na Globo se o caminho por lá eu vislumbrasse essa trajetória de um jeito diferente. Mas como não, então eu optei por sair. Perfeito, perfeito. Para encerrar, eu queria te perguntar em relação a essa aproximação com as pessoas, né? Você falou muito das mensagens que você recebeu, né? De vários elogios, de pessoas que gostavam muito do seu trabalho. E por mais que a Globo seja um canhão, a gente sabe que aparece pouco ali da vida pessoal das pessoas. Tipo, você não consegue mostrar tanto quem você é. Você até falou bastante aí da sua qualidade de vida, falou do namoro que você tem, das pessoas próximas, enfim. E pouca gente conhece realmente sua vida a fundo e detalhes, né? Você acha que saindo da Globo deixa um olhar mais humanizado ali, próximo de você? Você acha que as pessoas vão se aproximar um pouco mais em relação de quem é o Rafael de verdade? Eu acho que quando você trabalha numa emissora como a Globo e quando você está no departamento de jornalismo, construído ao longo de tantos anos com uma, digamos, credibilidade tão ilibada, você tem que assumir certas posturas, inclusive na sua vida pessoal, né? Eu lembro que muito novinho ainda, quando eu entrei na Globo com 21, com 23 eu virei repórter. Quando você tem 23 anos, você
às vezes tem vontade de cometer certos excessos, beber um pouco mais um dia, sei lá, né. E você precisa ter determinados cuidados, porque você deixa de ser apenas o Rafael e ganha o sobrenome da empresa onde você trabalha, pelo fato de principalmente de estar no vídeo, né. Então, se eu, por exemplo, estou na rua, numa loja e brigo com alguém, com um funcionário de uma loja, destrato uma pessoa, não é o Rafael que está destratando, não é o Rafael que está brigando, é o Rafael da Globo que está fazendo isso. Então, querendo ou não, isso sempre foi muito claro dentro de mim. E querendo ou não, você assume certas posturas na tua vida pessoal e nas redes sociais, né. Eu acho que eu deixei de postar muita coisa, de falar muitas coisas, por saber que eu era um jornalista, repórter da TV Globo, né. E tudo bem, e faz parte. Eu embarquei nessa e acho que é importante mesmo. As pessoas que me assistiam na Globo, elas precisam acreditar no que eu estou falando. Elas precisam se identificar com uma figura de seriedade. Porque se eu sou um palhaço nas redes sociais, como que depois eu vou passar uma informação, vou estar na porta da Polícia Federal para falar de uma operação que foi deflagrada pela PF em tal lugar, com não sei quantos presos? Com que credibilidade com que confiança eu vou dar esse tipo de informação, né? Então, ao meu ver, eu acho que é importante você manter uma certa postura, inclusive nas redes sociais. Nesse momento de saída da Globo, eh, eu acho que sim, vai dar para eu me mostrar um pouco mais da forma como eu sou, como eu penso, que eu faço, né, porque as pessoas acho que têm um pouco de curiosidade em relação a isso, é muito louco, né. E aí depois com o tempo você vai começa a analisar os posts nas redes sociais, e aí você vê quais tiveram maior sucesso, quais tiveram maior número de curtidas. Aí você vê lá que muitas vezes os posts mais famosos, mais populares, são aqueles que dizem respeito não ao trabalho, e sim à tua vida pessoal, né. Porque todo dia você está ali no Bom Dia São Paulo, no SP1, falando com as pessoas, num jornal ou em jornais que permitem essa proximidade maior com o público, as pessoas ficam curiosas para saber sobre a sua vida, porque elas sentem que você faz parte da vida delas. Você está ali almoçando todo dia com elas, você está ali tomando café todo dia com elas, né. Então, eu acho que sim, vai dar para agora eu me mostrar mais nas redes sociais, como eu sou, o meu dia a dia. Eu nunca fui uma pessoa de querer expor muito a minha vida pessoal, né. Eh, e isso não tem a ver com o trabalho como repórter na Globo, tem a ver mesmo com a minha postura de vida, né. Porque às vezes você quer estar num lugar mais tranquilo, tal, sem ninguém te reconhecer, saber o que você está falando, fazendo, enfim, né. Então, ainda vou descobrir de que forma que eu vou mexer com as minhas redes sociais, o que que elas vão poder me oferecer, como estabelecer essa relação nova agora com o público só por meio das redes sociais. E, enfim, quem tiver ideias também, estou super aberto, estou super disponível para conversar. E é isso, Wesley. É um momento muito novo para mim, em que eu ainda estou, sabe, formando as ideias, porque foi a maior decisão que eu já tomei na minha vida, eh, nesse tempo, até agora, até aqui, né. Foi uma decisão muito grande e eu ainda estou entendendo na prática o que ela significa e o que ela representa. Isso significa que eu estou incerto da decisão que eu tomei? Não. Estou muito tranquilo e seguro da decisão que eu tomei, mas ainda estou enxergando quais são os próximos passos nessa nova vida, nesse novo ciclo que está começando, e eu estou muito empolgado e muito feliz com o que está por vir.